Olá, meus queridos, estamos de volta. Dica de número 3 para o TJ Minas Gerais. Processo civil, obviamente, né? Vamos falar um pouquinho, gente, sobre um tema que está constando aí do seu edital. Com certeza, eu já disse, tá, que atos processuais é um tema que sempre é cobrado e eu quero falar um pouquinho sobre a publicidade dos atos processuais. Gente, a regra é que o processo como um todo, ele é público. Então, por exemplo, os advogados que nem fazem parte desse processo podem ter acesso àquele processo, aos atos que foram praticados, às petições, tá? Então, percebam, em regra, os atos processuais, eles são o quê? Eles são públicos, tá? Princípio da publicidade. Só que essa publicidade, ela é controlada, porque em alguns casos eu posso restringir o acesso ao processo somente às partes e aos seus procuradores, seus advogados. Principalmente quando envolver aqui, gente, a intimidade, tá? Por exemplo, ações que envolvem alimentos, investigação de paternidade, tá? Além disso, gente, dissolução de união estável, casamento, né? Na verdade, o divórcio. Então, percebam, essas matérias, elas dizem respeito à intimidade e à privacidade das pessoas. Então, aqui eu tenho, na verdade, um valor maior a ser protegido do que a publicidade dos atos processuais. Ou seja, essa questão da intimidade, da privacidade, que são valores que têm um amparo constitucional. Então, nesses casos, o próprio Código diz, olha, quando a gente tiver aqui em mente a segurança, né? Às vezes até a segurança pública, isso também é muito comum também, às vezes, gente, na esfera penal, né? Olha, o processo, ele vai ter uma restrição, ele está correndo em segredo de justiça, tá? Na verdade, é um sigilo, né, gente? Não é um segredo, né? Por quê, gente? Porque o servidor tem acesso, tá? Porque o juiz tem acesso, as partes também têm, os seus procuradores. Não é de acesso livre e restrito. Então, às vezes, um processo, ele é muito complexo, até de natureza penal, e aí, se todo mundo tiver acesso, principalmente aqueles casos midiáticos, né? Que estão bombando na mídia. Então, todo mundo quer ter acesso. E, às vezes, esse acesso público e restrito pode contribuir negativamente para as investigações e para o próprio deslinde final do processo. Então, toma nota comigo, vem na tela. A regra, então, ó, regra geral. A regra geral é o princípio da publicidade. Princípio da publicidade dos atos processuais. Então, os atos processuais são públicos, mas poderá haver restrições? Poderá. Então, aqui, gente, a exceção nós vamos encontrar de forma específica no artigo 189 do Código de Processo Civil. Eu tô com ele aqui em mãos, olha o que ele diz. Pode vir comigo aqui, câmera 1. Tô com o meu códigozinho aqui, né? CPC novo, Fred G. Júnior. Ele diz assim, os atos processuais, eles são públicos. Todavia, tramitam em segredo de justiça aqueles processos em que exija o interesse público ou social, ok? Depois, que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Depois, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Depois, que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Tem mais os parágrafozinhos também, vamos ler junto, e eu comento. O direito de consultar os autos do processo, que tramita em segredo de justiça, e de pedir também certidão, ele é restrito às partes e os procuradores. Estou eu aqui no meio de um processo, uma ação de divórcio. Quem é que pode olhar as páginas do processo e pedir certidão? As partes e os seus procuradores, seus advogados. Aqui não é esculhambado não, gente, qualquer um não. Tudo bem? Depois, parágrafo 2º. O terceiro, que demonstrar interesse jurídico, pode requerer ao juiz uma certidão da parte dispositiva da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. Então, percebam, o terceiro que demonstrar um certo interesse jurídico, ele pode pedir uma certidão, mas ela só vai fazer referência à parte final da sentença, o dispositivo.
Não é uma certidão normal, é apenas com essa parte aí do dispositivo. Raquel, quando você fala de dispositivo, eu não entendi muito bem. Vem comigo na tela. Ainda sobre esse artigo 189, ele fala que o terceiro, ele pode ter acesso a uma certidão que vai constar a parte dispositiva da sentença. A sentença eu já sei que é um ato do juiz e ela é constituída dos seguintes elementos. Elemento 1, o relatório, onde o juiz conta a história do processo, o que aconteceu. 2, o juiz aplica a fundamentação ou motivação. Lembrando que uma decisão, uma sentença sem fundamentação, ela é nula. Essa é uma exigência, inclusive, constitucional. E 3, aquela parte que ele diz assim, isto posto, condeno fulaninho, rescindo o contrato, anulo o negócio jurídico. Então aqui, gente, essa parte final é o dispositivo, também chamado de conclusão. Conclusão. Certinho? Então fiquem atentos, a regra é a publicidade, mas a publicidade também, ela comporta exceções e a gente chama as exceções de segredo de justiça. Quer saber mais? Vem para o Gran Cursos Online, sua aprovação garantida.